E aí, pessoal? O que é isso aqui? É o uniforme novo do Projeto X, né, galera? Agora com seu manto sagrado. Confesso que eu tô todo bobo hoje, que eu tô estreando meu uniforme, né? Tô achando até que eu fiquei um pouquinho bonito, né? Porque preto combina com tudo, né, gente? Preto básico acho que é um acerto. E acho que para estrear esse uniforme hoje, né, nada mais sensato que trazer um assunto que também é básico, né? Para criar uma afinidade com o uniforme, para ver se ele emplaca bem. Um assunto que às vezes pega a galera de calça riada, né? A galera às vezes tem problemas com esses assuntos, mas que é um assunto muito importante para você entender qualquer aula do Projeto X, qualquer aula de história. Acho que eu aconselho qualquer um, antes de assistir qualquer aula de história do Projeto X, vir aqui comigo hoje para a gente conseguir definir de forma bem básica, de forma bem simples, passo a passo, né, a chamada periodização da história. Meu nome é Gabriel Feitosa e esse é o uniformizado Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Chega aqui comigo. Galera, dividimos a história em períodos, né? Dividimos a história em blocos, em contextos diferentes. Tem que perceber que a história era uma ciência feita pelo homem. Não existe história sem o homem e a mulher, não existe história sem o indivíduo que pensa e escreve essa história. Também não existe história sem escrita. Então, o período que nós chamamos de pré-história será exatamente esse, antes da história existir, no momento em que não havia escrita. Onde a Terra, de fato, existia, nós tínhamos animais, enfim, todas aquelas eras geológicas que essa galera da geografia entende mais que a gente, né? E você percebe que não havia escrita. Logo, se não há escrita, não há história. A gente só percebe o primeiro momento em que o homem vai intervir no mundo a partir da invenção da escrita, e aí temos o início da primeira era das civilizações, a chamada Idade Antiga. Vamos ter os grandes impérios, né? O romano, o grego, os hebreus, os fenícios, a Mesopotâmia, os egípcios, enfim, todas aquelas grandes civilizações que vão trazer aí vão dar essa herança cultural, política e econômica que nós temos hoje, democracia, o trabalho, a manipulação sob o fogo, todas as civilizações muito importantes. É um período muito longo da nossa história e de suma importância, onde a arqueologia auxilia muito a gente hoje no estudo. Com o fim da Idade Antiga temos a Idade Média, o período do feudalismo, da ruralização da economia, da ascensão do rei, da nobreza, do início dessa relação de exploração, né, entre o senhor feudal e o servo. E é um período longo também que dividimos em dois, a chamada Alta Idade Média e o finalzinho, a chamada Baixa Idade Média. São dois recortes dentro da Idade Média que temos. Seguindo, temos a Idade Moderna, período da industrialização, do início da burguesia, da capitalização da economia, uma economia monetarizada. Temos a ascensão da figura do proletariado com a Revolução Industrial, um momento muito importante para a definição política e nossos termos econômicos e políticos atuais. Essa divisão entre esquerda e direita, tudo isso acontece durante a Idade Moderna, um período também importantíssimo, principalmente para a história europeia. E aí nós vamos ter agora o período que você, aluno, enfim, nós estamos inseridos nele, a chamada Idade Contemporânea, momento atual. Mas galera, para a gente ver isso de maneira mais detalhada, acho interessante a gente perceber os marcos que diferem um período do outro. Vem comigo aqui no cantinho, que esse cantinho, né, é o famoso cantinho sensual, eu gosto muito dele, cantinho que é mais aconchegante, fica perto da parede, que eu acho que é um negócio mais fofo. Então você percebe o seguinte, galera, esses períodos observem marcos cronológicos entre si. Os historiadores vão estabelecer determinados anos para melhor se identificarem dentro do tempo, criando o que nós chamamos de calendário cristão ocidental. Como assim, Gabriel? Cristão ocidental? Então a questão religiosa interfere na sua relação do homem com o tempo? Sim, meu camarada, a questão religiosa vai ser muito importante para a nossa identificação no tempo. Cristo é uma figura que estabelece um marco no nosso calendário, um marco que vai ser estabelecido pela própria Igreja Católica. É o que nós chamamos de calendário gregoriano, estabelecido pelo Papa Gregório, aqui no período moderno. Você percebe o seguinte, galera, sendo um calendário cristão e ocidental, existem algumas civilizações no mundo hoje que não obedecem essa contagem. Podemos falar, por exemplo, dos judeus, dos muçulmanos, dos hindus, budistas, enfim, ligados também, pessoas ligadas à maçonaria. Você percebe como essa contagem é diferenciada, porque não tomam Cristo como um marco cronológico. É um calendário aceito pela maioria hoje, né, porque nós temos uma maioria no mundo cristã, então você percebe que, mas não é um calendário tomado por todos. A Idade Antiga
iria do surgimento da escrita, 4.000 antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, quando nós temos a queda de Roma, a queda de um dos maiores impérios do período antigo, que foi o Império Romano, o império que mais se expandiu militarmente, chegou até outros continentes, um império muito importante. Então a sua queda acabou configurando o fim de uma estrutura cronológica. E aí que nós temos o início da Idade Média, que iria de 476, quando nós temos a invasão dos Érulos à cidade de Roma, as chamadas migrações bárbaras, que acabam com o Império Romano Ocidental, e vamos até 1492 depois de Cristo, quando nós temos a descoberta da América. Aqui, galera, muita atenção neste marco que acaba com a Idade Média. Esse é um marco que tem algumas relativizações. Alguns livros podem apresentar a você o ano de 1453, que seria o ano da queda de Constantinopla. Também é um marco importante. Alguns historiadores preferem esse marco do que a questão da descoberta da América. Alguns também preferem 1517, né, que é o ano que inicia o surgimento das primeiras religiões protestantes na Europa com Lutero. E você percebe que é uma data um pouco polêmica. Mas a maioria das apostilas e livros trabalham com a descoberta da América. Então uma divisão cronológica mais segura para a gente trabalhar. Com a descoberta da América, temos a expansão econômica e política do mundo para fora da Europa. Descoberta de um novo continente, vai se chamar de novo mundo, né? Então, a partir daqui, os historiadores percebem o seguinte: opa, a gente tem que chamar de outra coisa. A gente não pode mais ficar trabalhando nesses termos, porque política, econômica e culturalmente o mundo mudou muito. Então você percebe como a gente precisa chamar de outra coisa. É o que nós chamamos de Idade Moderna, que vai de 1492, com a descoberta do novo continente, até 1789, com a maravilhosa Revolução Francesa. Essa que também vai acabar com a estrutura política e econômica anterior, que os franceses chamavam de Ancien Régime, o antigo regime monárquico, o regime dos reis, o regime de privilégios da nobreza. Tudo isso acaba indo por terra, principalmente na França e em alguns estados da Europa, a partir da Grande Revolução, que estabelece o liberté, égalité ou fraternité. Então você percebe que aqui temos o início de uma nova era, o que chamaremos de Idade Contemporânea, que vivemos até hoje. A era do capital, a era do imperialismo, a era do desenvolvimento dos Estados Unidos como a principal potência mundial, enfim, a era do estabelecimento também da história como uma ciência, enfim, a era que vivemos hoje. Perceba, galera, que todos esses marcos, todos esses conceitos, todos esses nomes, eles não vão existir no período ao qual eles se referem. Aí você tem a frase muito famosa do historiador francês, né, que ele vai dizer que todo homem ele é contemporâneo do seu próprio tempo. Ou seja, todo homem inserido em qualquer período histórico, ele se entende como um homem contemporâneo, porque ele está no presente dele. Ninguém acordava na Idade Média e dizia que é um belo dia para viver a Idade Média. Nenhum homem medieval se entendia vivendo na Idade Média. Esse é um termo que só vai ser construído aqui. É nesse período que temos a construção das principais escritas históricas que vão dar sentido à observação do homem no tempo. E é aí que nós vamos ter essa divisão. Então você percebe que isso aqui é uma construção humana. Isso aqui não existiu, não está dado naturalmente desde sempre, a partir do momento que a história ela é construída pelo próprio homem. Galera, o que é isso aí? JC, Jesus Christ, aquele que estabelece o marco cronológico. Muito importante, né, para o nosso X da questão. Galera, quando falamos dessa cronologia que estamos analisando, JC é uma figura muito importante, como estamos vendo. É ele que estabelece essa data antes de Cristo e depois de Cristo. Então você percebe que o ano de seu nascimento estabelece o marco. Ah, Gabriel, Jesus nasceu no ano 0? Não, gente, ano 0 não existe. Muito cuidado com o ano 0. No calendário cristão, ano 0 não existe. Jesus já teria nascido no ano 1. A gente iria direto do ano 1 antes de Cristo para o ano 1 depois de Cristo. Ele estabelece o marco. Então o ano 0 no calendário cristão não existe. Já percebeu o seguinte: como podemos identificar determinados anos em relação ao seu século? Essa é uma dúvida que muitos alunos já burro velhos têm, né? Como é que eu consigo relacionar esse ano? Ele pertence a qual século? Vamos passo a passo.
Vamos analisar primeiro antes de Cristo e depois vamos para a atualidade. Consideramos o ano de 2013 antes de Cristo. Galera, o macete é o seguinte, você vai somar 1 aos 2 primeiros números do algarismo e aí você vai ter um século vigente. Então teremos o século 21. Exatamente como temos hoje, né? 2013 depois de Cristo é o 21º século depois de Cristo. Peguei outros exemplos também para vocês perceberem. O ano de 626 antes de Cristo. Você vai somar 1 ao primeiro algarismo e teremos o século 7, que iria de 700 até 601. Gabriel, como assim? Você falou para somar 1 ao primeiro algarismo. Se você me der o ano de 700, eu vou somar 1 ao 7 e teria o século 8. Gente, o ano que termina em 0 é uma exceção. Você não vai somar 1 ao ano que termina em 0. Você vai manter o primeiro algarismo e aí você terá o século vigente. Essa é a regra, é a exceção da nossa regra. Seguindo aqui, temos o ano de 99 antes de Cristo. Século 1, galera, que vai do ano 100 até o ano 1 antes de Cristo. Perceba, galera, quando estamos na reta, é igual na matemática. A gente vai do maior para o menor. Antes de Cristo, os anos eles vão decrescendo, diferente do que temos após Cristo. É como uma reta normal. Temos Jesus aqui, The Birth of Christ, nosso querido Natal, e aí nós continuamos. 476, como vimos, né, o ano da queda do Império Romano. Corresponde ao século V. Você soma 1 ao primeiro algarismo, que vai de 401 até o ano 500. Aqui perceba, nós já estamos crescendo no calendário, porque já passamos desse marco cronológico. Perceba que o tempo inteiro temos o nascimento de Cristo como referência. 1492, como vimos, o maravilhoso descobrimento da América. Século XV, somamos 1 ao 14, os 2 primeiros algarismos, indo de 1401 até 1500. Continuando, 1789, a Revolução Francesa. Percebemos o século XVIII. Somamos 1 ao 17, os 2 primeiros algarismos, e temos a relação do século XVIII, que se estende de 1701 até 1800. Galera, 2013, hoje, soma 1 ao 20. Teremos o século 21. Essa ideia, né? O ano de 2000 temos o bug, né? Porque viramos o século 21. Gente, o ano de 2000 ainda está no século 20. Você percebe que é só seguir a regrinha. 2000 termina com 2 zeros, você não soma nada. É o último ano do século 20. Espero que a gente tenha conseguido destrinchar bem essas questões. Muito importante para você conseguir se definir, se estabelecer em qualquer período histórico. E às vezes pode ser crucial para você matar alguma questão aí nas suas provas.